Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu irmão já tinha comentado por alto comigo sobre a ideia. É claro que eu fiquei animado. Tínhamos assim, meio que pré-combinado, alugar uma casa grande com piscina e dividir as despesas entre todo mundo, até para não ficar pesado para ninguém. Gostei e falei para ela que ia ver com o meu namorado e daria uma resposta depois. Aliás, ele que não era só meu namorado, mas meu marido, a gente estava morando junto, embora não tivéssemos casado no cartório. Estava ali e ficou só escutando, né? Ouviu tudo. E quando a Larissa foi embora, eu conversei com ele. Perguntei o que ele achava. No que ele respondeu: olha, eu até que estava afim disso, só que você sabe da minha situação, né, Sueli? Tô quebrado, sem um puto no bolso. Agora, se você bancar nossa parte, aí eu vou, numa boa. Olhei para ele e já fiz aquela cara. Não era novidade o que ele estava falando. Aliás, desde que a gente tinha começado a ficar, que ele vivia duro. Trabalhava, ganhava dinheiro, mas simplesmente não tinha um centavo no bolso nunca. Lembro da primeira vez que a gente saiu. Primeira vez, hein? Foi até engraçado. Nem estávamos namorando ainda. Tive de pagar minha parte e ainda emprestar um pouco de dinheiro para ele. Ajudá-lo com a parte dele. Lembro que ele ficou tão envergonhado, coitado. Olha, eu sempre procurei entender o lado do meu marido. Nunca fui de criar caso. Quando começamos a nos conhecer, por exemplo, ele me contou que tinha uma filha de 4 anos, pagava a pensão da menina. Também tinha as prestações do financiamento do carro, parcelas de empréstimo que ele tinha feito no banco, para pagar não sei o que mais para a filha. Sabe, eu entendia. Nunca fui de criar caso, ficar cobrando. Não. Enfim. Namoramos durante 7 meses e como eu morava sozinha, aos poucos ele foi se achegando, passando o final de semana ali comigo, até que no fim, ao cabo daqueles 7 meses, eu o convidei para morar junto comigo. Apesar de ele ter aquelas dívidas, claro que pensei que ele fosse me ajudar, de alguma forma. Até porque a casa não era minha, eu pagava aluguel. Tinha taxa de luz, água, condomínio, internet, sem contar o mercado, né? E como ele agora estava morando ali comigo, naturalmente a despesa ia aumentar. Mas quem disse que ele se coçava para me ajudar? Nos primeiros tempos, assim, 2 ou 3 semanas, eu fiquei esperando que ele tomasse alguma iniciativa. Não veio iniciativa nenhuma da parte dele. Não falei nada. Fui ao mercado, fiz as compras, paguei os boletos sozinha. No segundo mês, aconteceu a mesma coisa. Só que no terceiro mês, já me vi obrigada a conversar com ele. Foi quando tivemos nossa primeira discussão. Primeiro perguntei se ele não ia me ajudar, e ele falou aquilo. Puxa vida, Sueli, eu até queria, viu, mas tá meio complicado para mim. Tá, mas tá complicado para mim também, né, Renato? Se continuar assim, a gente vai ter que cortar um monte de coisa, né? Não tô dando conta de bancar tudo sozinho. Ele só ficou olhando para mim, mas não disse nada. Repito, eu procurava entender o lado dele. Pagava pensão para a filha, tinha os gastos extras com ela todo mês, tinha a prestação do carro, né? Só que também ele tinha que olhar o meu lado. De qualquer maneira, nessa ocasião, eu até sugeri: olha, por que você não troca de carro então? Devolve esse aí pro banco,
pego mais simplesinho. Ah, mas eu vou perder o dinheiro que eu já dei. Não compensa, né? Sabe, ele não queria abrir mão de nada. O pior é que ainda tinha muitas parcelas do financiamento desse carro que ele tinha comprado. E o detalhe, eu também tinha um carro. Ou seja, morávamos em dois apenas ali, naquele apartamento. E estávamos com 2 carros na garagem. Aliás, sabe o que ele teve a capacidade de sugerir? Por que você não vende teu carro, filho? Não tem necessidade da gente ter 2, né? Aí com dinheiro, a gente pode abater um monte de prestação do meu, né? Do teu carro? Você tá querendo que eu venda o meu carro pra pagar a prestação do teu? Olha, eu só não ri naquela hora porque não achei engraçado. Só pra tua cara, Renan. Mas não vou fazer isso mesmo. Repito, ele não queria abrir mão de nada. E enquanto isso, quem se ferrava era eu. Eu gostava dele. Mais do que isso, estava apaixonado. Mas sabe, eu percebi que ele estava abusando. Se aproveitava da minha boa vontade. Aliás, o pessoal de casa não ia com a cara dele justamente por isso. Chamavam ele de aproveitador. Eu tinha até deixado de frequentar a casa da minha mãe, porque um dia a gente acabou discutindo feio. Ela falou uma coisa do Renan que eu não gostei. E quem é que ia gostar no meu lugar? Era a pessoa que morava comigo, de quem eu estava gostando, sabe? E a minha mãe, ela sempre foi assim, meio boca dura, né? Você toma cuidado com esse rapaz aí, viu, filho? Esse cara vai te sugar até o que você não tem. Nunca vi um cara como ele. Quer dizer, eu falo marido, né? Mas tá mais pra parasita do que pra marido, né? Onde já se viu? Bancar as despesas do casal? Pagar tudo? De certo modo, mentira ela não estava falando. No fundo eu concordava com ela. Só que não gostei, né? Me queimei pelo Renan. Tomei as dores dele. Até porque, além daquilo que a mãe falou, ela ainda acrescentou. Nossa, parece um gigolô. Gigolô, mãe? Para com isso. A senhora está exagerando, viu? Se ele é gigolô, eu sou o quê então? Sabe, me ofendi. Não só por ele, mas também por mim. Não gostei nada daquilo que a minha mãe falou. Embora, repito, soubesse que no fundo, ela estava com a razão. A gente acabou discutindo feio. E desde então, eu não frequentava mais a casa dela. A gente até se falava por telefone, mas nunca fui até lá. Nunca mais, depois disso. E olha, eu costumava almoçar todo domingo na sua casa. Inclusive, levava coisas gostosas pra gente comer, né? Sobremesa. E eu soube que ela andava espalhando pros outros que era por causa do meu marido que eu não frequentava mais a casa dela. Que preferia viver com ele, mesmo ele sendo um aproveitador, do que visitar sua mãe. Sabe, coisa que me pareceu assim, um exagero. De todo modo, é como eu já falei. Em certos aspectos, eu concordava com ela. Mas achava o comportamento do Renan correto. Mas também não gostava que ela falasse daquele modo, né? Puxa vida, apesar de tudo, era meu marido. Inclusive, quando minha cunhada esteve ali em casa para conversar com a gente sobre a casa na praia, ela fez questão de enfatizar que todas as despesas seriam divididas por igual. O aluguel da casa, a comida, as bebidas. E quando disse isso, olhou pro Renan com aquela cara que não precisava acrescentar mais nada. Enfim, aproveitei o fato do pessoal estar querendo passar virado do ano na praia e voltei a dar uma chacoalhada no meu marido. Como já falei no início, primeiro perguntei o que ele achava, se ele estava a fim de ir, no que ele respondeu que estava meio quebrado. E chegou a sugerir
que se eu bancasse a nossa parte toda, ele naturalmente iria. Fiquei olhando para a cara dele, pensando no que falar. Depois, perguntei. Pensei que você tivesse algum dinheiro agora no final de ano, Ana. Você não recebeu o teu 13º? Recebi, mas acabei comprando as coisinhas que eu estava precisando. Olha, repito, ele só pensava nele. Sabe, todo dinheiro que entrava, ele não pensava um minuto em colaborar comigo. E quando ele falou aquilo, eu meio que saí do sério. Retruquei. Não me diga. É sempre assim, né, Ana? Você gasta o teu dinheiro só com você. E eu que me ferro aqui para bancar as despesas da casa, né? Você quer saber? Tô começando a dar razão pra minha mãe, sabia? Já faz 1 ano e meio que eu tô morando aqui com você e você nunca comprou nenhum rolo de papel higiênico. Sempre sobra tudo pra mim. Também não é assim, né, Sueli? Você sabe da minha situação, né? Pois é. É só a tua situação que interessa. A minha, você não vê. Sabe, eu não imaginava, quando a gente começou a morar junto, que você fosse tão folgado. Aliás, minha mãe que tem razão, viu? Fala que você é um gigolô. Olha, eu não queria falar aquilo. Só que ele me tirou do sério. No fim, acabei falando mais do que devia. Jogando umas verdades na sua cara. Tipo que eu estava me privando de fazer um monte de coisa. De sair, por exemplo. Conhecer lugares novos. Viajar. Comprar coisas para mim. E tudo em função dele. Porque ele não ajudava em nada. Pelo contrário. Só fazia despesa para eu pagar. Será que era justo eu bancar tudo sozinha? Sabe, 1 ano e meio morando junto. E ele não ajudava em nada. Nem para pagar as compras no mercado. Acabei me estressando e jogando aquilo na cara dele. Inclusive, falei uma coisa da qual depois até me arrependi. Escuta, você pensa o quê, hein? Não tem vocação para ficar sustentando o homem, não. Ele acusou o golpe. Não gostou do que eu falei. Percebi na hora que ele ficou ofendido. Tanto que baixou a cabeça, nem retrucou. Ficou ali em silêncio, ruminando o que eu tinha dito. Até bateu um certo arrependimento. Não precisava ter sido tão dura. Só que ao mesmo tempo ele precisava ouvir. Puxa vida, do jeito que as coisas estavam, nosso relacionamento não ia ter muito futuro. Até porque um casamento não é feito só de amor, só de beijo, palavras bonitas. Sabe, se os dois não colaborarem, não se ajudarem. Era justamente isso que eu queria que ele entendesse. Pelas tantas. Também fiquei em silêncio, né? Aí ele me encarou, me olhou assim de um jeito, sei lá o que ele estava pensando, e perguntou: era só isso? Como assim era só isso? Você queria mais? Tô falando pro nosso bem. Pro bem do nosso casamento. Ele não fez mais nenhum comentário. Pegou a chave do carro e saiu. E olha, foi bom mesmo que ele tivesse saído, porque eu estava tão nervosa. Sabe quando você tranca uma série de coisas, sabe, engole em seco, fica fingindo que está tudo bem e de repente explode? Foi o que aconteceu comigo. E no fim, eu achei que ele fosse me dar razão. Até porque eu não estava dizendo mentira nenhuma. Só que o tempo foi passando, e ele não voltava para casa. Mandei até mensagem, liguei, mas ele me ignorou. Chegou tarde da noite, eu inclusive já estava até deitada.
Nem no nosso quarto ele foi. Acabou dormindo ali mesmo na sala. Eu vi porque levantei para ir no banheiro. Ele estava estirado no sofá. Não tinha tirado nem o tênis. E dava para sentir aquele cheiro de álcool no ar. Pelo jeito devia ter bebido. Só que no dia seguinte, ele negou. Quando eu falei, deu aquela desculpa. Fui ver minha filha, ficar um pouquinho com ela. Parece que só ela me entende nesse mundo, viu? Ele ainda se fez de vítima. Negou que tivesse bebido. No fim, falou que não ia pra praia com o pessoal, passar a virada do ano, que era pra eu ir sozinho. Falei que sem ele eu não ia, mas ele insistiu. Praticamente me empurrou pra ir. Até porque, segundo ele, seria melhor até pra gente passar um tempo assim, meio distante. Até porque ele estava muito magoado por conta das coisas que eu tinha dito. Sabe, pensei um pouco e achei que ele tinha realmente razão. Sei lá, talvez não fosse legal eu me privar de passar o ano novo na praia com o pessoal, só porque ele estava duro. Duro ele sempre estava. Resumindo, acabei indo sozinha mesmo. Só que confesso que não consegui aproveitar quase nada. Nem me diverti, porque fiquei o tempo todo com o coração apertado, pensando no Renan o tempo todo. Não conseguia tirar da cabeça aquela nossa última briga, as coisas que eu tinha dito para ele. Repito, não falei nenhuma mentira. E ele merecia ouvir tudo aquilo que eu falei. Mesmo assim, bateu aquele arrependimento, sabe? Porque, apesar de tudo, eu o amava. Não queria ficar brigado com ele. O que eu queria mesmo é que ele se tocasse de certas coisas, amadurecesse. Essa era a minha intenção. A gente se falou bem pouco durante o tempo em que eu estive na praia. A impressão que dava era de que ele estava até me evitando. Inclusive, acabei subindo um dia antes do previsto. Estava me sentindo muito mal, sabe? Um aperto no peito, assim, uma saudade dele. Para ser bem sincero, não vi a hora de vê-lo de novo, falar com ele e principalmente fazer as pazes. Quando cheguei, seu carro não estava na garagem. Estranhei. Mas pensei que ele tivesse ido ver a filha, ou estivesse na casa da mãe. Entrei, fui até o quarto deixar as minhas coisas, aí resolvi tomar um banho, relaxar. Só que quando abri o armário, levei um susto. Só tinha roupa minha ali. Na parte que ele guardava as roupas dele, não tinha mais nada. Estava tudo vazio. Inclusive as gavetas, onde ele guardava as meias, as cuecas. Senti aquele frio na espinha. Peguei o celular e liguei. Só que ele não atendeu. Liguei várias vezes e nada. Resolvi mandar uma mensagem, já que ele não atendia o telefone. Onde você está, Renan? Acabei de chegar e não te encontrei. O que você fez aqui com o teu armário? Não tem mais roupa tua? Tem perguntas que a gente faz de tonta. Até porque naquelas alturas eu já tinha entendido a resposta. Só que não queria acreditar. Ele demorou para responder. E depois que li, me senti destruída por dentro. Resolvi ir embora antes que você me escorraçasse aí da tua casa, viu, Sueli? Pode não parecer, viu? Só que eu tenho meu orgulho. Quase caí dura quando li aquilo. Tentei falar com ele, resolver a situação, sabe? Chamá-lo pra gente conversar. Até porque ele não podia agir daquele modo, sair de casa e da minha vida assim. Só que ele não aceitou. Não quis me encontrar.
Disse que, inclusive, isso foi o que acabou comigo. Que era definitivo. Não tinha volta. Aliás, falou coisa ainda pior. Que o nosso relacionamento tinha sido um erro. Que ele não era o homem certo para mim. Ironicamente, claro que foi ironia, né? Mas ele chegou a dizer que eu merecia um homem melhor. Corri um monte atrás dele. Mas ele realmente não estava a fim de voltar para mim e deixou isso muito claro. Aliás, desde o primeiro dia, né? Mas é que você não quer aceitar. Por isso eu insisti. Até que quando vi que realmente não tinha jeito, que não adiantava ficar ali me humilhando, resolvi me resignar. Até porque não tem como você obrigar a pessoa a fazer o que ela não quer. E estava muito claro que era definitivo mesmo. Não imaginei que ele tivesse ficado tão magoado com as coisas que eu falei. Cheguei à conclusão de que o que não tem jeito, resolvido está. E de qualquer maneira, vou ter que me resignar, né? Vou ter que aceitar. Se ele não quer. Sabe, me arrependo um pouco de tudo que eu falei. Embora continue achando que não menti em momento nenhum. O problema é que, apesar de saber que falei com razão, depois de tudo que aconteceu, estou me sentindo mais infeliz do que estava. Ou seja, não adiantou de nada a minha sinceridade. Pelo contrário. E olha, não está sendo fácil. Porque continuo gostando dele. É como dizem, né? Ruim com ele, pior sem ele. Quer saber? Se ele voltasse para mim, juro que eu não me incomodaria de continuar sendo a provedora da casa. Eu queria muito que ele mudasse. Aliás, tudo que eu falei foi justamente nessa direção, para ele entender e mudar. Só que, se não tivesse outro jeito, eu aceitaria do jeito que estava, juro. Só que ele deixou bem claro que não quer mais. Que para mim não volta de jeito nenhum. Se eu estou arrependido, parece mentira, mas estou. Que tormento se tornou a minha vida. Que tortura. Não era isso que eu queria. Cheguei à conclusão de que, embora eu tivesse dito a verdade, tem verdades que talvez nem devam ser ditas, porque de que adianta você ser sincera e ficar com a razão e depois ficar chorando pelos cantos, do jeito que eu estou? Repito, que tristeza que se tornou a minha vida. Porque depois que ele foi embora, fiquei sozinho aqui, com esse vazio no meu peito, esse vão, esse buraco enorme no lugar do coração.